Sejam bem-vindos à videoconferência CICAD, modelo português Resultados e Desafios, que será dinamizada por 5 oradores: Jorge Quintas, Ximene Rego, Daniel Martins, Adriana Curado e Maria Carmo Carvalho. A moderação desta sessão está a cargo de Alcina Correia. Para dar as boas-vindas, passo a palavra ao Dr. João Golão, diretor-geral do CICAD. Muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, Lúcia. Muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos. Janeiro já vai adiantado, mas acho que ainda vamos a tempo de desejar a todos um bom 2023, todos cheios de energia para continuarmos a dar resposta aos problemas ligados aos comportamentos aditivos e dependências e, sobretudo, aos cidadãos em situação de vulnerabilidade. Esta é a primeira videoconferência de 2023. Estas videoconferências pretendem ser um espaço de disseminação da informação e conhecimento e também de reflexão sobre o trabalho que desenvolvemos, como podemos melhorar, como é que podemos fazer evoluir as políticas e as práticas de intervenção. Em 2020, 20 anos depois da estratégia de 99, o CICAD convidou um grupo de especialistas da Rede Nacional de Investigação sobre Comportamentos Aditivos para analisar o modelo português, tendo em conta e como ponto de partida a experiência profissional e académica própria. Este trabalho resultou num dossiê temático que está disponível no site do CICAD e foi coordenado pelo nosso colega Vasco Calado. Resultou num conjunto de pontos de vista heterogéneos e complementares. Aproveitando a conferência Lisbon Addictions, em novembro passado, o CICAD colocou-se sob o escrutínio internacional ao dinamizar uma sessão estruturada para a análise do modelo português, tendo desafiado 5 desses especialistas que participaram no dossiê temático a apresentar a análise reflexiva que tinham realizado para o dossiê. Como seria de esperar, essa sessão estruturada despertou muito interesse entre os participantes da Lisbon Addictions e, a meu ver, conseguiram clarificar-se algumas dimensões e também o posicionamento do Estado português sobre desenvolvimentos das políticas públicas nestas matérias. Esta videoconferência sobre o modelo português, resultados e desafios, pretende replicar, agora para dentro de portas, o formato dessa sessão da Lisbon Addictions e refletir sobre as mais de 2 décadas de operacionalização do modelo. Eu quero agradecer desde já a todos os intervenientes neste painel por terem aceitado o desafio do CICAD. Espero que esta videoconferência seja muito participada, muito profícua, e passo para já a palavra à Alcina Correia para moderar e para fazer, penso que as apresentações Lúcia já as fez, digamos, sumariamente, mas Alcina, por favor, tem a palavra. Obrigado a todos e até logo. Ok, então, obrigada, Togolão. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que aqui estou a moderar esta mesa sobre o modelo português e a tentar replicar aquilo que fizemos na Lisbon Addictions, num outro palco e com outro tipo de assistência. Vou dar apenas algumas notas enquadradoras do modelo, que também seguramente a maior parte dos participantes, ou se não todos, estão a par, sem me alongar muito, e passar depois a palavra aos meus colegas de painel. Nós combinámos que no final de cada apresentação de cada um dos colegas haverá lugar para responder a 2 ou 3 questões, que, como a Lúcia também referiu, podem ir colocando no chat, e no final de todas as apresentações abriremos um debate de uma forma mais generalizada para outras questões que possam, entretanto, surgir.
Dito isto, gostaria apenas de sublinhar alguns aspectos relacionados com as políticas públicas na área da promoção da saúde nos comportamentos aditivos e dependências, considerando lá está que todos temos uma noção do que é o modelo português. Também, como sabemos, as políticas públicas portuguesas nesta área, as políticas na área das drogas, desde sempre temos uma tradição muito vincada de serem baseadas na evidência. Desde 1999, logo em 1999, com o surgimento e com a criação da estratégia que todos também conhecemos, e essa mesma estratégia em 99 já era baseada naquilo que a evidência na altura nos trazia, nos estudos que eram desenvolvidos e nos dados que tínhamos disponíveis. Hoje em dia, evidentemente, esses dados e todos os enquadramentos epidemiológicos estão muito mais avançados e sistematizados e, portanto, temos a todo momento a situação do país em matéria de, neste caso, drogas, e toxicodependências, mas de uma forma generalizada sobre todos os outros comportamentos aditivos e dependências. Nós normalmente temos por tendência a realçar o modelo português, focando-nos apenas na questão da descriminalização e da lei da descriminalização, que evidentemente foi um marco muito importante e que trouxe uma grande coerência às políticas nesta área, mas porém é sempre um olhar um pouco redutor, ou seja, nós sabemos que a descriminalização e considerando os bons resultados que têm vindo a ser alcançados, que consideramos que têm vindo a ser alcançados ao longo destas últimas 2 décadas, ou melhor, o CICAD considera, mas não teriam sido alcançados se não tivesse havido igualmente o investimento em todas as outras áreas, na rede pública de respostas e no apoio centrado nas necessidades das pessoas. Portanto, foi toda uma política integrada e generalizada, baseada na coerência que a descriminalização trouxe ao modelo, que permitiu ganhos em saúde, a diminuição do estigma dos utilizadores de drogas, ganhos no sistema prisional. Como todos nós nos lembramos, a década de 90 foi uma década dramática do ponto de vista do consumo designadamente de heroína, em que Portugal tinha uma das prevalências maiores a nível europeu, consumo problemático de drogas. Era um problema muito democrático entre todos os grupos sociais, portanto, não era apenas focado em populações económica e socialmente desfavorecidas. E, portanto, a prioridade nessa altura era colocar em contacto com os serviços de saúde e com as respostas de saúde estas pessoas em sofrimento e estas famílias e também, por outro lado, garantir a segurança das comunidades. Hoje em dia, passados estes 20 anos, e assim de uma forma também muito sintética, porque os meus colegas irão seguramente ter outras abordagens e trazer outras informações, é só mesmo um pequeno enquadramento que eu pretendo aqui deixar. Passados estes 20 anos, temos efetivamente uma situação diferente e temos outras preocupações que tentamos todos os dias também encontrar uma forma de as debelar e de responder a essas necessidades. Entre as substâncias ilícitas temos a cannabis, que atualmente é uma preocupação. Os indicadores disponíveis sugerem uma tendência de agravamento de alguns problemas relacionados com o consumo de cannabis, como o aumento da prevalência da dependência na população geral, o aumento da procura de tratamento, que é brutal, e o aumento do desmantelamento de grandes plantações ou de plantações de cannabis de grandes dimensões, que os serviços competentes também têm reportado e têm têm feito parte dos nossos relatórios da situação do país. As novas substâncias psicoativas são igualmente uma preocupação, também pela falta de conhecimento que nós temos sobre elas, sobre o facto de estarem sempre a surgir novas substâncias e do desconhecimento que existe relativamente à composição e à apresentação das mesmas. Continuamos com uma tendência com um aumento na procura de tratamento
com a substância principal de cocaína, o que, associado também à presença de cocaína nas overdoses que são identificadas, remete esta substância também e o consumo desta substância para uma das nossas preocupações. E não descurando também o consumo de heroína, que ressurge, não é? Está reemergente, aliás, porque também sempre muito associado aos períodos de crise, normalmente tende a aumentar o consumo de heroína, assim como o facto de aparecerem também o aumento das overdoses por heroína, leva-nos a ter também uma nova preocupação e um novo olhar sobre o consumo da heroína. Portanto, nestes 20 anos também, a rede pública especializada tem vindo a adaptar as respostas para atender estas novas necessidades, nomeadamente aos consumidores de cannabis, com dependência ou risco moderado. As próprias comissões para a dissuasão de toxicodependência têm vindo a aproveitar a flexibilidade que a lei lhes permite para para identificarem precocemente situações problemáticas e de risco e para disputarem intervenções precoces, motivacionais, pedagógicas ou intervenção indicada, ou prevenção indicada. E, portanto, temos vindo a assistir também ao longo destes 20 anos a uma adaptação dos serviços e da rede que está montada para dar resposta a estas questões. Portanto, temos, obviamente, boas práticas, temos bons resultados para apontar, mas, sobretudo, aquilo que nos preocupa são as fragilidades que precisamos de melhorar, e é por isso que também estamos aqui precisamente para falar sobre aquilo que podemos melhorar, porque aquilo que está bem feito pode continuar, e por isso mesmo também aqui os meus colegas de painel, que muito agradeço mais uma vez a presença e a disponibilidade que têm para ir colaborando connosco nestas reflexões e na procura das melhores soluções para os problemas que são identificados. Passo desde já a palavra ao Jorge Quintas, professor da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e investigador do Centro de Investigação Interdisciplinar em Crimes, Justiça e Segurança da Faculdade de Criminologia. É doutor em Criminologia, mestre e licenciado em Psicologia, e é um gosto tê-lo aqui. Jorge Quintas, por favor. Okay, muito obrigado, doutora Alcina. Vamos cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite do CICAD, do seu diretor, do Dr. João Golão, da colega Alcina, também do Vasco, que impulsionou esta publicação que poderão depois ver, não é? Aqueles que ainda não viram. E pronto, feitos os agradecimentos, temos muito pouco tempo e, portanto, eu iria começar a partilhar um PowerPoint que eu deixei em inglês, na expectativa de que alguma pessoa que queira seguir, também não é nada de muito. Agora é que eu estou a procurar. Ok. Imagino que consigam ver. Sim, Sim? Okay, sim. Falta pôr só em modo de apresentação. Ok, eu agora fico só com este PowerPoint e não vejo o ecrã, mas não faz mal. A minha questão é relativamente às drogas e ao controle das drogas. Jorge, desculpe interromper. Sim. Pode só pôr em modo apresentação? Posso. Está bem. Ok. Obrigada. A minha questão tem a ver com o crime. Isto é, obviamente que a mim e a todos vocês nos preocupa as questões de saúde, nos preocupa particularmente os danos sanitários dos usos de drogas quando eles existem, relacionados com problemas diversos, mas deixo isso para os colegas. E, obviamente, também o tratamento das pessoas que têm problemas de dependência. O que me preocupa essencialmente aqui é a questão dos crimes. Quer dizer, porque diabo, era uma reflexão minha há muitos anos, é que as pessoas que têm problemas com o uso de drogas, que têm usos dependentes, hão de ter mais problemas criminais do que os outros. Não deveria ser isso, já têm problemas que chegam, não é? Portanto, esta é, de facto, a minha grande preocupação. Eu, no início dos anos 90, quando estava na prisão, de repente, como técnico, diga-se, de repente via muita gente da minha geração, eu era muito jovem ainda, e vinha gente nas prisões com problemas de drogas, e estava lá, roubava umas coisas, traficava umas drogas, portanto, tudo isso me fazia muita confusão. Eu achava que não havia motivos nenhuns para que
os utilizadores de drogas, com os problemas que têm, possam ainda ter problemas criminais associados. Pronto. E, portanto, essa é uma coisa que me preocupa há muito tempo. E, portanto, agora, chamo-lhe assim, como controlar os problemas? Não tenho uma resposta definitiva para isso, mas queria começar por dizer algo que vocês sabem, não é? Portugal, em 99, na sequência da estratégia, pronto, saiu uma lei da descriminalização. E a lei da descriminalização faz uma coisa interessante, desde logo, que é diminuir uma parte dos crimes que as pessoas que usam drogas podem praticar, que é o ato de consumir a droga deixa de ser um crime. Pronto. O que é que fizemos? Essa lei, que todos conhecem, visa claramente, tem um título, aliás, que é a proteção social e sanitária do utilizador de drogas. Portanto, é esse o princípio, e vale a pena sempre voltar a isso. Manteve o interdito, já sabemos, foi muito ousada e foi buscar todas as drogas, o que também me pareceu muito bem na altura. Foi um bocadinho medrosa e deixou o cultivo de fora, o que obviamente deixa muitos dos consumidores criativos mais tranquilos, desagradamente os utilizadores de cannabis, sobre a possibilidade também de voltarem a cometer crimes, porque o cultivo nunca foi descriminalizado, como sabem. Criou uma limitação quantitativa, também por um medo que é um bocadinho estranho, porque, bem, talvez é sempre o fantasma do tráfico, talvez seja isso, e essa limitação de quantidades que no início parecia inócua, veio dar um grande sarilho quando o nosso Supremo Tribunal decidiu em 2008 que afinal, se tivesse mais droga era crime. E, portanto, passámos outra vez a ter crimes de drogas e já sabemos pelas estatísticas que temos aí muita gente a responder criminalmente pelo uso de drogas e só pelo uso de drogas. Pronto. As comissões de dissuasão são obviamente têm um papel muito importante na aplicação da lei, na proteção social e sanitária, voltando ao início, não é? Dos consumidores e, portanto, o objetivo de uma comissão há de ser, na minha opinião, nunca aplicar sanção nenhuma. É, portanto, apoiar as pessoas, prevenindo o consumo, indicando aos consumidores os riscos que eles comportam, tentando esclarecer isso, para os não adictos, assim ditos, e depois, com os toxicodependentes, tem duas coisas, não é? Ajuda a levar ao tratamento, é esse o objetivo, e eu até sublinhei ali, reduz os danos de consumo. É esse o objetivo. Eu acho que às vezes esta segunda parte nem sempre é tão bem entendida, diria, mas talvez seja uma leitura que eu não deva tomar assim. Mas de qualquer modo eu chamo o alerta. A redução de danos faz parte da lei da descriminalização e é, obviamente, um dos fins. E, portanto, casa bem com outras medidas que na altura foram tomadas relativamente à redução de danos enquanto pilar das políticas que casará bem com uma lei da descriminalização. Pronto. O que é que aconteceu? Na verdade, eu trago aqui alguns dados para vermos o que é que aconteceu. Provavelmente vocês conhecem, só uma forma de olhar para eles. Na verdade, a lei da descriminalização parece de facto mais tolerante, mas não fez com que os consumidores deixassem de estar sob a alçada, designadamente da ação policial. E, portanto, nós temos um incremento na ação sobre os consumidores e dá uma diminuição da ação sobre os consumidores. Ao mesmo tempo que, relativamente ao tráfico, que também era uma coisa que às vezes se dizia, bem, com a descriminalização vai ser mais difícil detectar os traficantes, parece que não, também aí há um aumento relativo, menos acentuado, mas relativo na ação. Portanto, a ação da justiça, por via da ação policial, antes de mais, deu-se, continuou a dar-se. E mais importante do que isso, é que o sistema de aplicação das leis foi atuando, e foi atuando de uma forma muito mais intensa do que no anterior. O número de condenações por uso de drogas nos anos 90, obviamente nos anos anteriores, que eu tenho esses, mas para fazer aqui um antes e um depois, é obviamente muito maior agora. Quer dizer, as CDTs, apesar de alguns anos de alguma dificuldade de atuação, com recursos humanos às vezes um bocadinho, que chegou ao ponto de haver comissões fechadas, tiveram obviamente uma ação sobre muito mais utilizadores de drogas do que acontecia no passado nas
condenações criminais por uso de drogas, que eram relativamente raras, ainda por cima apareciam umas leis de amnistia que acabavam por redundar em não condenação do utilizador. Claro, agora também, fruto daquela ação do Supremo Tribunal de Justiça, nós temos também já muita gente condenada outra vez por crimes de consumo. E depois, a questão do tráfico. A questão do tráfico levou a grande... Não há menos condenações por tráfico, na verdade, o que há é uma maior utilização de uma figura legal, que é o tráfico de menor gravidade, que fez com que já não seja a regra absoluta que cada traficante vá preso. E, portanto, a condenação acaba por ser muitas vezes apenas de prisão suspensa, o que fez um alívio do sistema de uma coisa absolutamente marcante que existia no final dos anos 90 e ainda perdurou durante muitos anos, que foi, nós chegamos a uma altura que tínhamos praticamente 1 em cada 2 presos eram traficantes de droga, o que era obviamente um disparate, uma legislação avulsa. Atualmente a coisa diminuiu sensivelmente, ainda temos muita gente presa por tráfico de drogas, parece que há quem queira levar ainda mais gente para as prisões, mas é melhor não falar da atualidade. O que é que sabemos mais? Para além da lei das drogas, obviamente que há uma outra preocupação, que são os crimes, chamados crimes relacionados com drogas. E os crimes relacionados com drogas estão verdadeiramente... os indicadores que temos, naturalmente, há 2 perguntas clássicas para isso, é saber se as pessoas próprias admitem uma relação do crime com o uso de drogas. Mais ou menos 1/5 das pessoas fazem isso, de 1/5 para 1/4, e é assim há muitos anos. Os inquéritos nas prisões têm demonstrado isso, a professora Anália Torres, também Jorge Negreiros já fez inquéritos dessa natureza, e havia assim esta relação, quer dizer, estes valores são estáveis. E, obviamente, já agora, não é? Há crimes que estarão relacionados com drogas. Está uma outra pergunta, é se as pessoas estavam sob influência de drogas quando cometiam o crime. O que não quer dizer necessariamente que seja por causa disso que cometeram um crime, mas estavam sob influência, e claro, sabemos sempre que os roubos e furtos e o tráfico de drogas tem mais relação com isso. O crime violento, em geral, normalmente tem muito pouco a ver com drogas num país como o nosso. Não é verdade na América do Sul, obviamente, mas aqui é assim. Os dados gerais também de crimes contra a propriedade são relativamente estáveis, quer dizer, não aconteceu nada de muito relevante relativamente ao crime que esteja fora da legislação específica de drogas. Um outro aspecto relativo à descriminalização é, obviamente, todos andamos assim à procura, e é um aspecto muito importante, é perceber se a descriminalização foi ou não acompanhada por alguma desregulação do consumo no país. E eu próprio e muitos outros colegas, inclusive alguns estrangeiros, sabem, olhando facilmente para as estatísticas, que não aconteceu nada de especial, na verdade é isso. Portanto, os indicadores, ou o mais geral de todos, a experimentação de drogas, andamos nos adultos aí à volta dos 10%, e nos jovens de 16 anos dos ESPAD à volta dos 15%, e isto não se alterou significativamente ao longo destes anos, e portanto nós continuamos a ser aquele país que tem indicadores de consumo moderados, na população geral abaixo da média europeia, nos jovens eventualmente já mais próximo da média, e estamos nessa situação há muitos anos, e portanto não aconteceu nada de muito especial, que foi um mérito da descriminalização, diria, porque, obviamente, porque era esse o medo que apontavam há 20 anos atrás. Nós vamos ter muitos problemas com drogas, e parece que algumas pessoas ainda acham que isso possa acontecer. Não são esses os dados que temos em nenhum dos inquéritos patrocinados pelo CICAD e outros que existam. E depois, finalmente, ainda será de referir que temos aqui um grande progresso. E o grande progresso desta questão das políticas das drogas portuguesas, eventualmente será este, na minha opinião, que é a capacidade que temos, fruto da política implementada, de reduzir sensivelmente os indicadores sanitários relacionados com drogas, quando nós tivemos uma situação absolutamente calamitosa, que levou a que mais de metade das mortes relacionadas com a AIDS é só um dos indicadores. Podíamos ir por aí fora à volta das hepatites e outras coisas, mas a maior parte dos danos graves de consumo
desta natureza, incluindo as mortes e as doenças com esta magnitude e impacto, foram sensivelmente diminuídos, e foi com o trabalho nos grupos de dependentes de substâncias, este grupo minoritário dos utilizadores de drogas endovenosa, especialmente, que conseguimos progressos nestas áreas tão sensíveis e tão importantes. Para concluir, para dar para não vos maçar mais e para dar o espaço que é devido às vossas perguntas e aos colegas também, eu diria que este modelo da descriminalização, de modo geral, aquilo que chamamos, talvez pomposamente, modelo português, enfim, como esta descriminalização como uma parte da política das drogas portuguesas, teve este mérito, não levou a importantes aumentos do uso de drogas e permitiu grandes progressos em termos de redução de danos, que obviamente têm que ser cuidados a todo momento. Há um efeito importante de chegar aos consumidores através da lei. Evidentemente que isso tem muitas leituras, há quem não queira nada que isso aconteça, como é evidente, principalmente aqueles que advogam por outros tipos de regulações. Não limitou de maneira nenhuma a possibilidade de ações junto dos traficantes. Tivemos ao longo dos anos uma interpretação judicial do que é tráfico de drogas um bocadinho mais tolerante, que nos permitiu deixar de ter a situação tão grave no sistema prisional, portanto, menos pessoas presas por tráfico de drogas, finalmente, diria, e, obviamente, isso tem sido tudo acontecido sem que exista nenhuma, que exista basicamente uma certa irrelevância relativamente àquilo que se chama crime relacionado com drogas. Estou a falar especialmente dos furtos e dos roubos. Claro, este modelo provavelmente em matéria de capacidade de interferir nos crimes cometidos terá muito mais pouco a acrescentar, e eu creio que obviamente para regular e melhor termos menos gente implicada em atividade criminal, nós precisamos de ser um bocadinho mais ousados e precisamos de regular os mercados, precisamos de apoiar essa regulação dos mercados através de medidas de saúde pública, evidentemente, e que talvez isso nos consiga finalmente reduzir os crimes relacionados com drogas e, obviamente, com isso também remover praticamente todo o que está nesta legislação penal à bolsa que leva ao cantonamento de muitas populações que ficam muito acossadas em determinados territórios e que têm duas soluções: ou vão parar a uma prisão ou continuam a sua atividade marginal e, portanto, com todos os problemas que isso causa às populações e, obviamente, à opinião pública em geral. E era isso que eu queria partilhar com vocês. Muito obrigada por aquilo que nos deixou aqui. É possível, aquilo que nós tínhamos combinado, está aqui assim, era que colocassem as vossas questões no chat. Temos possibilidade de responder a uma ou duas questões a seguir a cada apresentação. E se puderem também identificar o serviço que estão aqui a representar, também poderia ter interesse para nós. Temos aqui o Sérgio Rodrigues, que coloca aqui uma questão interessante, que é utilizar a linguagem de utilizadores de drogas é uma linguagem inclusiva, abolir a palavra toxicodependência. Não sei se isto vos merece algum comentário ou se gostariam de fazer algum comentário a esta questão. Jorge Quintas ou algum dos outros colegas? A pergunta é? Desculpa. Não, é um comentário apenas. No fundo, está a saudar o facto de estarmos de o Jorge Quintas ter usado uma linguagem inclusiva quando se refere em vez de toxicodependentes, ter dito utilizadores de drogas. Se isto poderá ser alvo de alguma observação. Sim, quer dizer, obviamente, o utilizador de drogas é uma expressão mais simpática. Não quero isto dizer, atenção, que haja pessoas que são utilizadoras de drogas que têm problemas de dependências e, portanto, podem ser classificados como dependentes do uso de substâncias. Mas isso é uma Sérgio coisa Rodrigues, médica. claro. Não sei se algum dos outros colegas quer acrescentar alguma questão, algum comentário a esta questão, senão eu passaria para a outra questão que o Sérgio Rodrigues coloca.
e que dá os parabéns ao professor Quintas. Qual será o modelo ideal de política de drogas? A descriminalização é suficiente? Porque é que ficamos parados no tempo depois de grande sucesso? Eu acho, sim, eu acho que cada vez mais que descriminalização é insuficiente, sim. Acho que foi um passo importantíssimo. Temos que caminhar para modelos de regulação dos mercados. Foi assim que eu finalizei, e creio que do ponto de vista da questão criminal, que é aquela, no fundo, o ângulo pelo qual eu abordei e abordo habitualmente a questão do uso de drogas e das políticas das drogas, eu creio que é a altura de se ir mais além, em termos de regulação do mercado, sim. Ok, obrigada. Se calhar ficamos por aqui, podemos depois no final voltar a esta questão, se for pertinente. Passávamos agora também, passava a palavra a Ximene Rego, doutorada em Antropologia, licenciada em Psicologia, investigadora do Centro de Estudos Justiça e Governação da Universidade do Minho. Obrigada e a palavra é sua. Muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer ao CICAD o convite para continuar a debater estes temas com os meus caros colegas e começo por dizer que reconhecer a transformação social e com ela a diversificação dos padrões de consumo pode estar entre os maiores desafios que se colocam agora ao chamado modelo português das drogas. Há mais ou menos 20 anos atrás, no fim dos anos 90, portanto, o fenómeno de droga era sinónimo de três grandes dificuldades do ponto de vista da saúde pública e da ordem pública. O consumo problemático de heroína, ou dependente, que era o segundo mais elevado da Europa, continua bastante elevado em todo caso. Os números de VIH associado ao consumo injetado, muito elevados no contexto europeu, e os crimes relacionados com drogas, que eram a principal razão para as sentenças de prisão efetiva. Estes eram os aspectos mais problemáticos do fenómeno e também os que lhe davam maior visibilidade. E o desafio à época era elaborar políticas que tivessem um lado social e humano capaz de responder à situação de extrema exclusão em que se encontrava um grande número de pessoas que usavam drogas. Foi neste contexto que o modelo foi desenhado e foi desenhado sob o desígnio antes tratar do que punir. Talvez por isso também o modelo e a lei ficou muito marcada pela dicotomia simplista entre utilizadores dependentes e utilizadores não dependentes e que nos chega até agora. Portanto, o mérito do modelo não assenta apenas na lei da descriminalização, mas no conjunto de dispositivos, entretanto forjados e implementados, como as comissões para a dissuasão da toxicodependência, o órgão responsável pela aplicação das sanções administrativas, ou as estruturas de redução de riscos que eram, à época, quase inexistentes. Portanto, a mudança de paradigma facilitou e ampliou o acesso destas pessoas a uma série de serviços básicos, sociais, de saúde, redução de riscos, etc., o que é provavelmente a sua maior virtude. Porém, e não obstante o caráter inovador da lei da descriminalização, o dispositivo das drogas tem revelado certa dose de conservadorismo, resistindo a olhar o fenómeno além da transgressão ou além da patologia, ou seja, continuando a pendular entre as preocupações da saúde pública e as preocupações da ordem pública, mesmo quando a realidade social e os seus números parecem desafiar este olhar. Três exemplos especialmente evidentes. O restabelecimento em 2008 do crime de consumo para determinadas quantidades, a obrigatoriedade da apresentação perante as comissões e, por último, as hesitações que têm caracterizado a implementação de medidas de redução de risco, ainda que previstas na lei desde 2001,
perdão, nomeadamente a ampliação dos serviços de track-checking, a criação mais generosa de salas de consumo assistido, a diversificação das equipas de proximidade e do seu perfil de intervenção, o acesso alargado à naloxona, a programas de troca de seringas em meio prisional, etc, etc. Portanto, comecei por olhar para o fim dos anos 90, olhando agora para a atualidade, vemos uma paisagem psicotrópica marcadamente distinta daquela em que o modelo foi formulado. Uma paisagem que é muito mais complexa do que a problematização do fenómeno permitia antever. E sem pôr de lado ou desvalorizar as necessidades das pessoas que consomem, que têm um consumo dependente e que em muitos casos permanecem com necessidades prementes, a verdade é que o consumo dependente de heroína, mais tipicamente, foi e que deu origem ao alarme social dos anos 90, foi sendo substituído pela diversificação dos padrões de consumo, afastando-se em certa medida dos grupos mais marginalizados para consumidores mais jovens, cosmopolitas, com padrões de consumo que, segundo a literatura, podem variar entre o funcional, o não dependente, o religioso ou ritualista, o saudável, o socialmente integrado, o não problemático, etc. Portanto, a multiplicidade de motivações subjacentes ao uso de drogas e os significados sociais e culturais atribuídos às experiências psicotrópicas indicam uma ampla variedade de cosmovisões entre as pessoas que usam drogas. E a normalização do uso de certas substâncias, a cannabis, MDMA, cocaína, psicadélicos, principalmente entre os jovens, mas não exclusivamente, o que introduz também e cada vez mais especificidades etárias e geracionais, é mais ou menos indiscutível. Longe de ser algo que se desenvolve nas margens da sociedade, o uso de drogas é um traço relevante da dia de prazer, lazer, e é central a muitos estilos de vida. As Nações Unidas, por exemplo, estimam que cerca de 300 milhões de pessoas usaram algum tipo de droga ilegal no ano anterior, o que corresponde. Eu, se calhar, pedia para avançar o PowerPoint, que agora dou-me conta que ficou, se for possível, peço à Lúcia. Obrigada, e podemos continuar. Ainda continuar. Sim, estou aqui, obrigada. Portanto, corresponde a 5,4% da população adulta mundial e em 87% dos casos esse comportamento não corresponde a um comportamento problemático. Claro que as substâncias apresentam diferentes perfis de risco e o mesmo se aplica à maneira como são consumidas. Outras fontes, como a Global Commission on Drugs Policy, apontam números semelhantes. Em suma, o padrão mais comum de uso é episódico e não problemático. Vou pedir para avançar, então, novamente, o PowerPoint. Em Portugal, contrariamente à intuição inicial, rapidamente ficou claro que a grande maioria dos clientes das comissões são consumidores não dependentes, maioritariamente consumidores de cannabis. Esta não é propriamente uma novidade. Desde a sua abertura, a expectativa de que estas estruturas se destinassem especialmente a consumidores dependentes, tal como a própria designação das comissões indica, tem sido repetidamente frustrada. Logo em 2001, a categoria não toxicodependente correspondeu a 68% dos utilizadores identificados pelas autoridades. Valores que se mantêm em crescimento, traduzindo-se nos últimos anos em cerca de 90% dos casos. Acresce que a maioria dos utilizadores dependentes integram já a Rede Nacional de Cuidados de Saúde Especializados. Considerando o perfil da larga maioria destas pessoas, levadas à presença das comissões, podemos dizer que a aplicação da lei transporta o anacronismo de ter deixado de se destinar àqueles para quem foi primordialmente criada. Resta agora um investimento dirigido a utilizadores cuja natureza dos consumos não requer tratamento. Por outro lado, a apresentação perante as comissões é obrigatória.
o que pode eventualmente ferir os princípios de salvaguarda da liberdade e garantia dos cidadãos e do necessário consentimento informado ou esclarecido perante qualquer intervenção no domínio da saúde, especialmente quando não estão em causa questões criminais ou sanitárias, nem aquela é expressamente requerida pela pessoa. A questão é de esclarecer quais são os limites e os alcances éticos da arquitetura atual da dissuasão, sobretudo perante a sua população de consumidores não dependentes. E peço novamente para... Obrigada. Entretanto, um retrocesso na lei da descriminalização teve lugar quando o Supremo Tribunal de Justiça determinou, em 2008, o restabelecimento do crime de consumo para quantidades superiores ao estabelecido. Note-se que estas quantidades não servem para distinguir entre traficantes e consumidores. O acórdão visa unicamente aqueles que são comprovadamente consumidores. Desta interpretação da lei da descriminalização, entretanto validada pelo Tribunal Constitucional em 2014, resulta um paradoxo, que é, ainda que tendo descriminalizado o uso de todas as drogas ilegais, Portugal registra um número crescente de pessoas sancionadas criminalmente pelo uso de drogas. Em 2020, cerca de 42% das pessoas condenadas sob a lei da droga foram condenadas pelo crime de consumo. E a maioria delas consumidoras de cannabis. Uma pequena minoria destas sanções correspondeu a penas de prisão efetiva, sobretudo, claro, devido a acúmulos jurídicos. Mas as medidas administrativas, ou seja, aquelas operadas pelas comissões, e em particular as tendências entre 2010 e 2019, também registaram um aumento global, e apesar das medidas serem predominantemente suspensivas, em 80% dos casos, sensivelmente, é de notar que este aumento de punitividade não é um exclusivo penal. E peço agora para avançar novamente. Pronto, exatamente aqui. Portanto, para terminar, parece que a transformação social que premiou a sociedade portuguesa nas últimas décadas exige uma atualização das políticas de drogas em vários níveis. Primeiro, o restabelecimento do crime de consumo vem encurtar a distância entre o uso de drogas e o crime. A par, algo periférico, mas é relevante, é a questão do autocultivo, que nunca deixou de ser crime, independentemente das quantidades ou das finalidades em jogo. Em segundo lugar, a obrigatoriedade da apresentação perante as comissões, que constitui um regime de exceção. A decisão de submeter a qualquer tipo de diagnóstico, avaliação ou intervenção em saúde cabe ao cidadão, no âmbito dos seus direitos, liberdades e garantias, como o reconhece, por exemplo, a Lei da Saúde Mental, o que não inibe, naturalmente, a determinação de medidas administrativas a aplicar. Por fim, considerando que os utilizadores de drogas ilegais com padrões não problemáticos ou não dependentes são a larga maioria, parece necessária a multiplicação das equipas e a ampliação da oferta de serviços psicossociais que desenvolvam abordagens compreensivas, inspiradas nos princípios da redução de riscos, com capacidade de se mover em contextos diversificados, indoor, outdoor, online. Em resumo, o modelo português não precisa só de se atualizar, como não está salvaguardado de possíveis retrocessos, como é, por exemplo, o exemplo das recentes declarações do Presidente da Câmara do Porto, em que pedia, com apoio de diversos partidos, pedia a criminalização do consumo no espaço público. Portanto, o debate sobre estas questões mantém-se com a atualidade de há 20 anos atrás. Muito obrigada. Obrigada, Ximene, pelas reflexões que aqui nos trouxe. Nós aqui no chat estamos a ter
aqui algumas questões que a Maria Carmo Carvalho tem estado a dar resposta e que eu penso, a menos que vocês considerem pertinentes trazer para aqui, não tem exatamente a ver com as questões que a Ximena agora teve a abordar. Não sei se algum dos colegas tem alguma questão a colocar à Ximena ou alguma observação a fazer no âmbito da intervenção que a Ximena fez, uma vez que não temos aqui nenhuma questão diretamente direcionada para a colega. Pronto, então se podemos então avançar, penso eu. Eu não resisto a fazer só um comentário, peço desculpa, à questão que a Ximena levantou relativamente àquilo que a lei, efetivamente, com 20 anos previa, a lei da descriminalização, da categorização dos consumidores entre toxicodependente e não toxicodependente, que à luz dos dias de hoje, efetivamente, parece um bocadinho obsoleta, considerando os padrões de consumo que nós assistimos e a panóplia de substâncias e o tipo de problemas associados, e, portanto, efetivamente, parece um bocadinho anacrónica, porém, eu dá-me ideia que as comissões para a dissuasão da toxicodependência também têm conseguido, obviamente, em articulação com o SICAD, flexibilizar, digamos assim, o olhar que têm sobre a lei e permitir, de facto, fazer uma abordagem mais na ótica da saúde e não tanto da penalização pela penalização. Se formos a ver, 90% dos não toxicodependentes que refere são consumidores de cannabis, efetivamente, mas metade deles têm problemas, têm risco. Têm dependência ou risco grave associado a esse consumo e, portanto, à volta de 50% desses indiciados, estava a faltar a palavra, são efetivamente encaminhados para respostas de intervenção precoce, etc. Pronto, gostava só de dar aqui um bocadinho o contraditório relativamente à observação que fez, e bem, e que nos traz aqui, mas gostaria só de deixar este meu pensamento também aqui presente. Sim. Eu sei que há uma avaliação mais diferenciada do nível de risco envolvido naquele consumo. Certo, é isso. Obrigada mais uma vez. Deixamos, se calhar, para o fim, onde surgir aqui, deixa cá ver, aqui a Maria Carmo, em relação aos não dependentes e em relação aos consumidores não dependentes, não será também importante o trabalho da CDT numa perspectiva educacional em relação à presença obrigatória? Pergunta aqui a Maria Barbosa. O que é que gostaria de dizer sobre isto, Ximeno? Não pode ir. Pode repetir a pergunta, senhora? Em relação aos não dependentes e em relação aos consumidores não dependentes, não será também importante o trabalho das CDTs numa perspectiva educacional, em relação, portanto, a questão da presença obrigatória, penso eu que será isso que aqui a colega Maria Barbosa está a referir, a presença obrigatória será, no fundo, para fazer um despiste de algum tipo de situação mais problemática. Claro, esse trabalho é muito meritoso. A questão é haver aqui uma contradição de base, é haver uma intervenção, uma atuação no âmbito da saúde, mas e essa atuação ser, portanto, mas a apresentação ser obrigatória. O trabalho é meritoso, mas tem que ser conduzido, parece-me, com o consentimento da pessoa que é chamada. Portanto, não podemos fazer, não pode haver um trabalho preventivo ou pedagógico sem o consentimento da pessoa em causa. Claro. Muito bem, fica aqui essa nota. Se calhar então passamos obrigada, Ximena. Passamos ao Daniel. O Daniel Martins trabalha com redução de danos desde 2008, em redução de danos desde 2008, com foco em intervenção em festas e controle de drogas. É cofundador e membro do Conselho da Cosmicare, é químico e atualmente está envolvido num programa de doutoramento estudando novas substâncias psicoativas. Daniel, obrigada e a palavra é sua. Olá, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para esta sessão de reflexão e também queria cumprimentar os meus colegas de painel. Então, aqui é o que venho trazer hoje é uma tentativa de reflexão
sobre o estado da redução de riscos, muito inspirado pela prática, ou seja, o que é que o nosso trabalho na Cosmica nos tem levado a refletir sobre o que é a redução de riscos ou em que ponto é que está a redução de riscos. Ou seja, como os meus colegas já disseram, e bem, houve uma vantagem muito grande, com muitos ganhos, desta tentativa de avançarmos de um modelo jurídico-penal, não é? Obviamente que ainda com muitas limitações e vemos que há resquícios, ou seja, que na verdade ainda vivemos num regime proibicionista. Houve uma tentativa de regular o mercado da procura, não é? Ou seja, o lado mais dos consumidores, mas o mercado da oferta, ou seja, a capacidade das pessoas procurarem as substâncias ainda não é possível, e isso traz muito, como vamos ver mais à frente, muitos riscos. E de certa forma também há estes resquícios e vêm estas vozes que se levantam, não é? Que querem de alguma forma reforçar este mecanismo jurídico penal, porque de alguma forma as drogas sempre foram um mecanismo de controlo das pessoas e continua a ser uma forma, visto que não é possível proibir a existência de pessoas em situação de maior vulnerabilidade, pessoas racializadas, o facto de tentar punir ou criminalizar os seus comportamentos sempre foi uma estratégia de tentativa de controle. Mas, de certa forma, esta passagem há 20 anos atrás para um modelo mais médico-sanitário permitiu, como foi dito, reduzir muito as infecções, que eram um flagelo nos anos 90. No entanto, de alguma forma isto teve um impacto grande na filosofia da redução de riscos aliás, como instrumento de intervenção, que de alguma forma surge dos consumidores e surge de uma necessidade dos consumidores implementarem práticas individuais de autocuidado e depois, posteriormente, coletivas. E esta ferramenta depois foi absorvida pelos governos, e vemos de certa forma que, por exemplo, mesmo em governos de direita, como a Margaret Thatcher, não é? Quando lhe apresentaram um relatório em que demonstrava que haveria menores custos se houvesse troca de seringas, essa política foi adotada, ou seja, não é muito centrada no indivíduo, mas mais numa política de saúde pública. E isto, de certa forma, deve-nos fazer pensar como é que são construídos os programas de redução de riscos e fazer esta reflexão. É isso que eu vou tentar trazer aqui, não é? A maior parte dos programas de redução de riscos são assentes na promoção da saúde e pensando o que é isso da saúde. A definição que ainda hoje está vigente é uma definição da OMS de 48, que já na altura foi vista como sendo algo bastante avançada, porque não estava focada apenas no bem-estar físico, mas já contemplava o estado mental e social, e que não era apenas a ausência de doenças. No entanto, olhando para esta definição, vemos que é bastante limitada, ou seja, até utópica ou até mesmo distópica, porque do ponto de vista operacional, ninguém pode ser considerado saudável, não é? Ou seja, os requisitos são tantos que ninguém pode ser considerado saudável, o que dificulta depois, de certa forma, o desenho dos programas. Se vamos pensar então no caso das pessoas que consomem drogas, será impossível considerar qualquer pessoa que consuma drogas que esteja saudável. Isto aqui, esta definição aliás, antes desta definição da OMS, ou seja, já em 43, já tinha sido criticada, e o filósofo e médico Canguilhem já nos tinha trazido esta crítica de como a saúde era algo apresentado como sendo algo estático e pouco adaptativo. E no seu livro traz-nos a ideia de estados normais e anormais de saúde, ou seja, que a saúde varia de pessoa para pessoa e que, no limite, deve ser co-construída com a pessoa, ou seja, a pessoa deve ter um papel ativo a definir quais são os seus objetivos de saúde
e o médico será apenas o médico, ou aqui neste caso o técnico de redução de risco, será apenas alguém que lhe vai dar o suporte técnico para atingir esses objetivos, e não será alguém que lhe vai dizer o que é que tem que fazer para atingir esse estado de saúde. Da mesma forma, podemos pensar no que é o risco, não é? Há uma visão, na visão médico-sanitária, em que o risco é muito associado ao potencial toxicológico das substâncias. No entanto, nós, como vou mostrar mais à frente, sabemos que nem sempre é assim, ou seja, que de alguma forma o problema associado ao consumo de drogas tem muitas camadas, é bastante complexo e que não pode ser definido com as propriedades farmacológicas ou toxicológicas das substâncias, e que mesmo por esse modelo, ou seja, pelo modelo médico-sanitário, hoje em dia há cada vez mais críticas sobre a existência de uma doença, não é? Uma doença do cérebro da adição. Então, de certa forma, há uma necessidade de nós trazermos esta componente sociocultural para perceber melhor quais são os problemas que advêm do consumo de drogas. No que toca ao risco, podemos ver aqui duas perspectivas. Uma é que, ou seja, que o risco advém da interação das pessoas com a natureza e que é um risco absoluto, ou que o risco também é uma construção subjetiva. Ou seja, não é algo que é construído socialmente. Esta teoria social do risco já foi explorada nos anos 80 e 90 pela Mary Douglas, que já postulava que os indivíduos avaliam os mesmos perigos, mas chegam a diferentes opiniões sobre o risco, com base em preconceitos culturais subjacentes associados ao seu contexto. Ou seja, que no fundo o risco é uma construção social. E posso dar aqui alguns exemplos para tentar demonstrar aqui este ponto. Ou seja, nós temos duas substâncias que mostram muito bem isto. Ou seja, a metanfetamina, que, como nós sabemos, é considerada uma das substâncias mais perigosas do mundo, que tem ou é reconhecida como tendo um grande impacto negativo a nível individual para a saúde, mas também a nível social. E temos o Adderall, que é a afetamina, ou seja, em termos químicos e farmacológicos, é muito semelhante à metanfetamina, mas o Adderall é um fármaco regulado, pode ser encontrado nas farmácias e é utilizado para o déficit de atenção ou em off-label também para a obesidade mórbida ou binge eating. E de certa forma, nós vemos aqui que temos duas substâncias que farmacologicamente e toxicologicamente são muito semelhantes, mas que depois temos uma percepção do risco que elas têm completamente diferente. Então aqui podemos pensar que, de alguma forma, o risco é também criado pela sociedade e da forma como a sociedade e como os governos, neste caso, regulam as substâncias. Ou seja, aqui o facto da metanfetamina ser proibida faz com que haja um maior risco de adulteração, obviamente, vai alterar também as vias de consumo que potencialmente vão também afetar a forma de consumo, ou seja, vão afetar o potencial de adição dessa substância. Ou seja, aqui podemos considerar que o próprio proibicionismo está a criar contextos de maior risco. Aqui ainda temos outro exemplo, e já a Mary Douglas dizia que o risco na nossa sociedade, na sociedade dos anos 80, já era uma reminiscência do pecado judaico-cristão, não é? Ou seja, que de certa forma correr riscos era algo que era pecaminoso. No entanto, a sociedade consegue tolerar bastantes riscos, não é? Ou seja, de alguma forma nós toleramos que existam desportos radicais de alto risco físico para as pessoas, corridas de automóveis, por exemplo. E aqui vemos um estudo que foi feito pelo David Nutt há cerca de 10 anos atrás, em que comparava a equitação com o consumo de MDMA, usando 9
parâmetros diferentes, desde riscos individuais, danos permanentes, riscos para a sociedade, e a sua conclusão foi que a equitação tinha mais riscos para o indivíduo, principalmente para os adolescentes, do que consumir MDMA. Nesta altura, o professor David Nutt era conselheiro do governo para as políticas de drogas, e obviamente que houve uma crítica muito grande sobre este trabalho, porque não se poderiam comparar as duas coisas. E agora, refletindo sobre isso, porque é que não se poderia comparar? Porque moralmente não se pode comparar a equitação, que é um desporto, com o ato de consumir drogas, né? Então, daqui, desta forma, gostaria de trazer isto para o debate, que é a percepção que nós temos sobre o risco e sobre as atividades do risco. De alguma forma, sabemos que o discurso oficial demoniza alguns contextos e algumas drogas, e que nos programas esse discurso está interiorizado, e que se ignora a capacidade das pessoas de autodeterminarem e de saberem o que é melhor para elas e qual é o bem-estar, ou o que é que elas consideram bem-estar. É daqui que surgem os movimentos contra a saúde pública, não é? Ou seja, no fundo, estes movimentos é a raiz da redução de riscos, antes de ter sido absorvida pelos governos e pelo sistema, não é? Que são estratégicas, que são postas em prática pelas pessoas que usam drogas, não focadas unicamente na diminuição do risco, mas para aumentar o prazer e o bem-estar. E que, de alguma forma, a redução do risco está incluída aqui, não é? Porque, obviamente, reduzindo o risco, também se está a aumentar o prazer e o bem-estar. Aqui vou dar alguns exemplos de movimentos, por exemplo, o movimento de cultura de dança, que já surge desde os anos 50, mas se calhar de uma forma mais visível depois nos anos 90, em que sabemos que há maiores consumos de drogas nesse subgrupo do que na população geral, e que as pessoas, que se pode dizer que maioritariamente é um consumo não problemático. No entanto, sabemos também que estes eventos, ou seja, têm benefícios para as pessoas, e os estudos têm indicado que a agregação e a comunhão desses eventos, de alguma forma, contribui para a saúde mental dessas pessoas, através das experiências intensas de conexão, socialização, procura do prazer, e aqui outra vez, como a Xinwen tinha dito, ou seja, o prazer é central na decisão de consumir ou não consumir drogas, e a transgressão. Aqui outro exemplo, que se calhar é um exemplo até mais específico, mas acho que demonstra bem isto, que é o chemsex, que a Cosmic Care também tem trabalhado, que pode ser definido como consumo sexualizado de drogas em contextos restritos. Normalmente implica o uso de drogas por via injetável, como a metanfetamina, e a sociedade e mesmo equipas de redução de risco, ou seja, percepcionam este tipo de festas e de este tipo de movimento tendo elevados riscos, quer para a saúde pública, pelo aumento de infecções e de infecções sexualmente transmissíveis, e também do ponto de vista individual, devido ao uso problemático das substâncias ou elevados riscos de saúde mental. No entanto, alguns estudos dão outras camadas, ou mostram outras camadas. Por exemplo, um estudo de 2018, em que foram estudados feitas de 714 entrevistas, homens que fazem sexo com homens HIV positivo, e foram tentar perceber, dentro dos que consumiam drogas, qual era o estado da sua saúde mental. E, curiosamente, o grupo que consumia drogas reportou níveis mais baixos de estigma relativo à infecção, uma maior resiliência e um maior suporte e conexão com a sua comunidade. Ou seja, de alguma forma podemos ver aqui, podemos refletir aqui que, de certa forma, quando não nos focamos apenas em questões de saúde pública ou da saúde física, e temos uma visão mais alargada sobre o que é a saúde ou o que é o bem-estar, neste caso, o consumo de drogas até pode ter impactos positivos em algumas comunidades.
seja, os discursos que oferecem a resistência ao imperativo de saúde são aquilo que Foucault já chamava de discursos subjugados, e de alguma forma são estes discursos que, na nossa perspectiva, têm feito avançar a redução de riscos, não é? Ou seja, de nos aproximarmos mais das pessoas, de as ouvir e de tentar adaptar o desenho das nossas intervenções muito no que as pessoas nos dizem, no que as pessoas, o que é que as pessoas planeiam para si próprias, e tentar ser esse tal técnico que tenta ajudar as pessoas a construir o seu plano. E que, de alguma forma, se as pessoas que projetam e promovem e implementam essas intervenções não reconhecerem essas subjetividades, achamos nós que as intervenções já estão condenadas ao fracasso, e de alguma forma, se calhar, até pode refletir o estado em que nós vivemos, ou seja, que de alguma forma não temos ouvido muito as pessoas que consomem, e principalmente os subgrupos minoritários. Aqui para terminar, deixar aqui 3 pontos que achamos que devem ser adicionados a esta reflexão, ou seja, abrir o espaço às diferentes pessoas que consomem drogas para participação ativa nos diagnósticos, no planeamento, na execução e avaliação das intervenções, e não ser algo meramente representativo, e também ter aqui em conta que há esta figura da pessoa que consome drogas. No entanto, as figuras são mesmo muito diferentes, ou seja, um homem cis branco é diferente de uma mulher negra da periferia que consome droga, ou seja, que de alguma forma é preciso tentar ir buscar estas diferentes subjetividades para conseguir construir programas que sejam adaptados às pessoas. O segundo ponto era abandonar a narrativa do risco de consumo de drogas associado unicamente à farmacologia das substâncias, e também àquela questão de que a adição é uma doença do cérebro, porque já há alguns estudos que indicam que, de certa forma, o fenómeno é muito mais complexo do que isso, e nas intervenções focar a mensagem mais na potenciação do prazer e bem-estar, e não apenas no risco. Obviamente que um governo quer focar mais a sua mensagem na saúde pública, mas, de alguma forma, há vantagens, obviamente, dos governos absorverem a redução de riscos e financiarem e, de alguma forma, se inspirarem nos seus programas, mas, do ponto de vista da redução de riscos, fica um pouco refém desta visão sanitária do modelo. E outra parte é, de alguma forma, também olhar para os dados, e já foi dito pelos meus colegas, ou seja, uma medida elementar e que nós já sabemos que reduz os riscos é regular a produção e a distribuição das drogas. Ou seja, de alguma forma, nós já sabemos que, por exemplo, dos nossos utentes, que eles procuram MDMA. Nós já conhecemos os riscos da MDMA, já sabemos quais são as doses, dentre as quais o risco é menor. No entanto, visto que o MDMA é ilegal, o que acontece com a proibição é que o Estado força a que apareçam outras alternativas. E essas alternativas, os técnicos não têm informação sobre elas, as pessoas não têm informação sobre elas, e de alguma forma nós já estamos a viver há cerca de 15 anos neste fenómeno da NPS, que já se sabe que não vai parar e que não vai deixar de haver novas substâncias, mas não há uma decisão pragmática sobre isso, que é se realmente tem que haver uma política, se queremos realmente ter uma política de saúde, acho que devemos começar por aí, porque acho que já é um dado que podemos considerar que é baseado na evidência, como tinha dito. Pronto, e fico por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Nós vamos seguramente ultrapassar o tempo, aliás, como já tínhamos previsto na nossa reunião preparatória, e vamos dar aqui alguma tolerância, já tínhamos, para podermos derrapar
15 minutos mais ou menos. Mas aquilo que eu então sugeria era que também abandonássemos este nosso modelo de questões a seguir às apresentações. Foi muito interessante a apresentação de Daniel, trouxe aqui várias questões muito relevantes e há aqui algumas perguntas também que são colocadas, mas aquilo que eu sugeria, se concordarem, é que avancemos para as restantes apresentações e deixemos para o final as perguntas que possam vir a ser colocadas pelos participantes, porque senão vamos derrapar ainda mais do que já tínhamos antecipado. Concordam com esta sugestão? Então, passava assim deste modo. Obrigada, Daniel. Passava a palavra à Adriana Curado. Obrigada, Adriana, também por ter aceitado participar neste painel. Atualmente trabalha como investigadora comunitária no GAT, Grupo de Ativistas em Tratamento, sediada em Lisboa. Atua na área das drogas há 20 anos, sendo os últimos 10 em projetos de redução de danos. Está envolvida na preparação e implementação das salas de consumo de drogas em Lisboa desde 2017. Representa o GAT no grupo de peritos da Comissão Europeia, Civil Society Forum on Drugs, coordenou projetos de investigação comunitária e participou em iniciativas de advocacy para uma melhor política de drogas em Portugal, tem formação em Psicologia e Saúde Pública. Obrigada, Adriana, e pode avançar. Obrigada, Alcina. Só uma pequena correção, já não faço parte do Civil Society Forum on Drugs, da Comissão Europeia. E, primeiro que tudo, agradecer o convite, cumprimentar todos os colegas e também quem nos está a ouvir. Eu não vou usar PowerPoint e queria também dizer que, evidentemente, este painel juntou-se a convite do CICAD para escrever uma série de textos e reflexões. E o texto está disponível no site do CICAD, pode ser lido, e o que me mobiliza hoje não é tanto, e também já tivemos a oportunidade de estar numa plateia internacional, o que me motiva hoje não é tanto repetir o que já foi dito e aquilo que está escrito, mas é partir exatamente desta experiência de implementação das salas em Lisboa para o momento atual. E eu acho que intercruza aquilo que eu vou dizer, intercruza muito com aquilo que também os colegas já disseram. Penso que não será segredo, há neste momento e debate a reforma do dispositivo de drogas em Portugal e penso que é altamente positivo que haja esta abertura para o debate público com representatividade, ou esperamos nós, com representatividade das várias visões e experiências. Portanto, é nesse sentido que vou orientar a minha comunicação, obviamente partindo da minha experiência. E vou voltar um bocadinho às salas para fazer a reflexão do momento atual. De facto, as salas de consumo, e notem que não estou a dizer programas de consumo vigiado, porque acho que é uma linguagem que deve ser atualizada e modernizada e ter uma abordagem mais inclusiva e menos estigmatizante. As salas de consumo ou os espaços mais seguros de consumo ou os espaços protegidos quase que nos convocam para uma experiência total. E passo a explicar. É uma intervenção em que temos que reunir o maior número de parceiros possível, e isso é positivo. Temos de esperar o momento certo político ou a conjugação das vontades políticas. Temos de cuidar de consensos, temos de lidar com o grande público, naturalmente, e saber comunicar para o público em geral e também lidar com a comunicação social. Temos de assegurar, obviamente, e já foi dito aqui também, a importância de ter as pessoas que usam drogas em todos os momentos do planeamento destas respostas, na implementação, na avaliação, para, de facto, assegurarmos que estamos a fazer uma intervenção com sentido e útil para quem vai usar. Temos de negociar com a comunidade envolvente, temos de falar com os vizinhos, com as juntas de freguesia, com toda as especificidades e as dinâmicas de cada local.
temos de formar equipas, temos de desenvolver procedimentos muito específicos e por vezes também discutir isso no seio das ordens profissionais, junto da comunidade científica, etc. E temos também de assegurar financiamentos para os primeiros anos de implementação, que não é fácil, e temos de lidar com toda a pressão caso alguma coisa possa ou corra mal. Portanto, não há intervenção neste momento que convoque tantos esforços. E eu penso que isto é verdade agora, mas já foi verdade no passado para outras intervenções, não é? E talvez já não estejamos tão lembrados do que foi o início dos programas de metadona, o programa de troca de seringas, etc. Parece um esforço hercúleo, mas é a realidade num contexto em que a redução de danos, já sendo mainstream, ainda convoca muitos medos, fantasmas, moralismos, estigma, que talvez se possam também explicar pelo proibicionismo do último século. E mesmo que Portugal já tenha feito algum caminho, não é, de distanciamento em relação a este paradigma ou mais proibicionista, ainda há bastante estigma sobre estes programas. E, portanto, durante muito tempo o discurso em Portugal também foi de que as salas, de alguma forma, e a sua necessidade ou a sua reivindicação representavam ou significavam um falhanço, não é? Se estamos a fazer tudo tão bem e já demos tantos passos, tal caso de sucesso, porque é que precisamos das salas? Porque é que, ou talvez ainda num pressuposto anterior, não é? Se fizermos tudo muito direitinho, talvez um dia o consumo acabe. E pronto, e nós sabemos que não acaba e que o consumo faz parte de nós, pessoas e sociedades, desde tempos imemoriais. Portanto, após um século a tentar proibir, é tempo de debater, e penso que temos estado todos, de alguma forma, a dizer isso, é tempo de debater outros caminhos e de aprofundar, obviamente, o modelo que se iniciou com a descriminalização. A redução de danos, também já foi aqui mencionado isto, parte de uma crise sanitária, obviamente, é essa a gênese, pelo menos formal, mas e aqui muito também entroncando com o discurso e com a apresentação de Daniel, é também muito uma resposta aos danos causados pelo próprio proibicionismo, que nós sabemos que criou muito mais problemas do que as drogas em si. Mas voltando às salas, há realmente uma série de pontos para reflexão a partir desta experiência e desde logo um desses pontos é sem dúvida o considerar que as salas, embora façam parte deste dispositivo de saúde pública, nós temos que ir muito mais além neste momento quando pensamos o que é uma sala de consumo ou o que é uma intervenção de redução de danos. Temos que ir muito mais além deste conceito estrito para responder a questões de saúde pública. Temos de enquadrar estas intervenções ao nível dos direitos humanos e numa esfera muito mais abrangente. Penso que vemos isso de diversas formas, não é? Já foram dados aqui alguns exemplos, mas vemos isso também com a própria procura das salas para consumo fumado, que nos surpreendeu de alguma maneira e que não responde aos objetivos clássicos destas intervenções. Portanto, há aqui muitos motivos adicionais para as pessoas procurarem um espaço seguro que não eram contempladas originalmente. E nesse sentido, também algumas experiências da pandemia nos mostraram e aceleraram um pouco a nossa capacidade de resposta, não é? Pelo menos com a criação de espaços seguros para consumo, por exemplo, em respostas de alojamento temporário. Portanto, temos uma série de exemplos que nos mostram que, de facto, já fomos e estamos a ir além da saúde pública e que também precisamos de ir além neste momento, feitas estas primeiras experiências de implementação de espaços de consumo, precisamos de uma certa reconceptualização
deste tipo de resposta e de tornar muito mais fácil a sua implementação, que não sejam necessários tantos esforços para o conseguir, porque senão não vamos, felizmente já temos esta resposta em Lisboa e Porto, mas não vamos sair disto e não vamos multiplicar a intervenção onde ela é necessária e nas configurações, em configurações que podem ser variadas. Portanto, podemos ter intervenções de pequena escala, inseridas noutras respostas já existentes, em diversos contextos de uso, abarcando a diversidade do fenómeno que já foi aqui referida, e também para dizer que não tem sempre que ter este caráter altamente medicalizado. E, portanto, podemos ter uma panóplia de configurações e de profissionais e de pares envolvidos. Isto leva-nos à expectativa no momento atual de que, de facto, esta reforma que se avizinha tenha a capacidade de pensar não só a estrutura da governança, naturalmente, mas também a necessária reorganização e atualização da rede de respostas, com implicação, obviamente, que isso tem ao nível dos modelos de financiamento e do próprio lugar da redução de danos no futuro dispositivo e como pilar de intervenção, que pensamos que não pode continuar um pilar subalternizado, muitas vezes subjugado e precarizado. E, portanto, esperamos que, de facto, haja esta capacidade de repensar. Estou mesmo a terminar, só queria deixar um comentário final. Também àquilo que estamos a assistir no Porto, e é um discurso, ou uma tentativa, um arremesso de criminalização, que às vezes dá vontade de não valorizar e nem ampliar muito este discurso quando estamos a dar uma resposta, mas a verdade é que este discurso, mesmo não tendo potencial de ir alterar a lei, ninguém pensa agora que vai haver uma alteração legislativa, tem de facto consequências graves na vida das pessoas. E desde logo porque, mesmo continuando com a mesma lei, as autarquias e com cada vez mais responsabilidades podem fazer e promover uma série de atuações que são efetivamente criminalizadoras das pessoas que usam drogas, limpeza de territórios, confiscação de pertences, empurrar as pessoas de um lado para o outro. Portanto, penso que já estamos a assistir a isto e é muito grave, e também temos um decisor político com um discurso que legitima ações, não é, de ódio, parte até da população em geral, relativamente a um grupo específico. Portanto, isto é muito grave, acho que deve merecer a indignação e devemos juntar a nossa voz para que estes discursos não se multipliquem. Quero agradecer e terminei. Muito obrigada, Adriana. Muito importantes as reflexões que aqui nos traz, e os contributos e a sua disponibilidade também sempre para pensar connosco e estar a cooperar e a partilhar o seu conhecimento, que nos permite também encontrar aqui respostas conjuntas e úteis, como referiu. Vamos passar então a palavra a Maria Carmo Carvalho. Muito obrigada também por ter aceitado estar connosco aqui nesta reflexão. Maria Carmo é professora auxiliar da Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia na Universidade Católica do Porto, coordena o Cosmic Air no Boom Festival desde 2012 e tem a palavra, Maria Carmo. Obrigada. Bom dia, não sei se me conseguem ouvir. Eu não vou projetar slides também, à semelhança da Adriana, acho que consigo dispensar isso e poupar aqui também alguns segundos. Agradecer mais uma vez esta oportunidade, acho que foi muito feliz a ideia de podermos realmente reproduzir o exercício que tínhamos tido na Lisbon Addictions com uma comunidade
de colegas que trabalham dentro de portas, digamos assim, e junto dos quais acho que a partilha das nossas ideias nos textos que tivemos a oportunidade de contribuir assume outra relevância. Creio que ali no espaço da Lisbon Addictions, que me entusiasmou muito participar, os colegas internacionais não continuam, e ainda bem, a espelhar o seu entusiasmo para com o modelo. Nós que convivemos com eles já há mais algum tempo e que temos algumas opiniões sobre os seus calcanhares daqueles e os seus potenciais de mudança, que com certeza sentimos também entusiasmados por poder partilhar estes nossos pensamentos com os colegas nacionais. Eu chamei ao texto que motivou a minha colaboração com esta monografia do CICAD uma estratégia para todos os fenómenos da droga, e ele não é um texto científico, ele é, ao contrário dos contributos muito robustos que os meus colegas apresentaram antes de mim. Aquilo que eu fiz, a maneira como eu interpretei este convite, foi de certa maneira pensar, a partir das áreas com as quais eu tenho tido a oportunidade de trabalhar, o que é que daí saía em termos de interpelações ao modelo português. O que é que eu gostava de ver acontecer a partir da minha posição, do meu lugar mais exterior a esse modelo, e assim muito resumidamente eu diria que há 4 grandes domínios, se quisermos, em que eu diria que perpassa um pouco um pouco da minha frustração por sentir que o dispositivo que temos, que o modelo que temos, é um modelo que continua a privilegiar a atenção a um leque certamente muito necessário e que continua certamente a ser muito necessário, mas muito pouco variado de públicos e de utilizadores e de grupos e de contextos em que o contacto com as substâncias psicoativas pode acontecer. E portanto, eu organizei o meu contributo à volta de um conjunto de interpelações a este sistema, pensando aqui que, bom, podemos ter um modelo que continua a ter presente apenas a problemática muito concisa do comportamento aditivo e daqueles que o apresentam, e portanto com isso conserva-se aqui uma determinada congruência, podem-se fazer conquistas em termos de políticas de drogas mais inovadoras, mas conserva-se aqui uma certa congruência a pensar neste recorte muito específico da atuação do modelo. Podemos fazer isso, ou podemos, sob risco de começarmos a desenvolver aqui também aquilo que, a meu entender, é quase que um certo autismo em relação àquilo que o fenómeno das drogas, entretanto, visivelmente se transformou em Portugal e no mundo. E começam a surgir aqui um conjunto muito expressivo de domínios sobre os quais o silêncio do dispositivo ameaça ser muito ensurdecedor, se me é permitida a provocação. Começaria... Portanto, são temas assim um bocadinho avulsos, e eu peço desculpa por esta dispersão. Que temas é que são estes? É um tema, desde logo, do uso recreativo e não problemático de cannabis por adultos, e em que me ocorre interpelar o modelo português relativamente a que posição é que o CICAD quer ter relativamente a esta temática, por onde é que pode somar-se o contributo do CICAD
para um debate público que seja mais informado nesta matéria, por onde é que o CICAD pode contribuir para somar evidência científica que ajude os decisores políticos e que suporte os decisores políticos em matéria de regulação do uso adulto. Portanto, acho que é um domínio onde existe certamente espaço para progressão. O uso de cannabis para fins medicinais, ok, não cabe ao CICAD provavelmente ter um papel no campo da regulação de um fármaco, isso compete ao Infarmed, mas há certamente aqui também um lugar que pode ser ocupado e que ajuda a educar a sociedade portuguesa sobre as diversidades dos usos, sobre a importância de se olharem as substâncias na sua diversidade, a desenvolver um pouco este raciocínio à volta desta visão dicotómica do risco-não risco, do medicinal e do dependente. Acho que ainda há espaço de trabalho aqui. Não sei se eventualmente também não poderia caber ao CICAD, como agente que está numa posição privilegiada relativamente em matéria de drogas no geral, se há alguma coisa que possa ser feita em benefício das condições de acessibilidade aos canabinoides para uso medicinal por parte das populações que sofrem de patologias que deles podem reconhecidamente beneficiar, até porque pode ser que algumas dessas indicações terapêuticas no futuro, e há experiências, por exemplo, no Uruguai, que apontam nesse sentido, em que temos uns tipos de consumos a ajudar a resolver os problemas de consumo problemático de outros consumos, e, portanto, a cannabis pode ocupar espaço neste lugar. Não sei se o CICAD poderia ter uma palavra a dizer sobre isto ou não, ou poderia estar aqui como agente a promover a discussão sobre isto ou não. Uma outra temática que me ocorre tem que ver com as intervenções sensíveis ao género. E ocorre-me se não haveria aqui lugar a que o CICAD melhorasse e disseminasse as suas estratégias de intervenção sensíveis ao género em todas as suas áreas de missão. Isto porque nós sabemos e temos hoje evidência muito, muito ampla que nos mostra que existem grupos, especialmente as mulheres e as populações não binárias, que estão desproporcionalmente expostas ao risco para a violência que está associado também ao seu consumo de álcool e outras drogas, especialmente em ambientes recreativos noturnos, e ocorre-me se o CICAD não poderia estar nesta fase a trabalhar no sentido de disseminar mais e de ampliar mais as suas e de assumir uma maior responsabilidade relativamente a estes grupos em particular. E ainda um outro grande domínio enorme, creio eu, cada vez maior, que é o do uso de substâncias psicadélicas e da panóplia de motivações que se desdobram na atualidade, no que toca na atualidade não, porque, como sabemos, sempre ocorreram, mas entretanto transformaram-se num tema de discussão incontornável e que tem que ver com o uso de substâncias psicadélicas para fins terapêuticos, para fins cerimoniais, para fins de desenvolvimento pessoal e espiritual, porque ao começarmos realmente a chamar a nossa atenção para o reconhecimento destas motivações, para a sua visibilidade pública, para a necessidade de informar, de esclarecer, de apoiar os utilizadores que buscam este tipo de experiências, desdobram-se as necessidades de intervenção também. Quer dizer, no nosso país, no presente, multiplicam-se os retiros, as experiências de contornos mais ou menos underground, onde há
vantagem no conhecimento de boas práticas, de protocolos de segurança e de boas práticas na promoção deste tipo de experiências. Quer dizer, não precisamos, em tantas matérias, de ficar à espera que tudo estivesse absolutamente regulado para podermos começar a tomar iniciativas que ajudam quem promove este tipo de experiências, ainda que de uma forma não regulada, e quem busca este tipo de experiências, a poderem fazê-lo de uma forma mais esclarecida e no sentido da potenciação dos benefícios destas experiências e da diminuição do seu risco. Existem organizações bem próximas de nós, em Espanha nomeadamente, que se dedicam a construir e a apoiar as comunidades de pessoas que facilitam este tipo de retiros em seguir orientações de boas práticas que já são conhecidas e que se dedicam a promover a sua adesão. Estou a pensar na ICIRS, por exemplo, e no seu trabalho com as comunidades de pessoas que trabalham com plantas mestras. É uma das iniciativas possíveis. E, portanto, eu também me ocorre tentar compreender qual é que é o tipo de posição que o CICAD quer ocupar para que se dissemine conhecimento e conhecimento suportado em evidência relativamente ao potencial terapêutico dos psicadélicos. Mais uma vez, porque os próprios consumos problemáticos de drogas e os próprios comportamentos aditivos podem ter benefício da utilização destas ferramentas sob determinadas condições, sob determinados protocolos. Há neste momento uma grande plataforma em Portugal, o Safe Journey, que se dedica especificamente, que chamou a si, enquanto agente da sociedade civil, a missão de disseminar este tipo de conhecimento, e eu acho que isto que é um tipo de iniciativa à qual o CICAD deveria estar atento e se deveria aliar sob risco de perder aqui um espaço de contacto com novas necessidades que eu acho que também deveriam dizer-lhe respeito. Portanto, e depois outras necessidades que se desdobram à medida que o conhecimento sobre a ciência psicadélica e sobre o potencial e sobre a psicoterapia assistida por psicadélicos começa a expandir-se, vão surgir necessidades de formação de profissionais de saúde e profissionais de saúde mental que desejem desenvolver a sua prática na preparação, na implementação e na integração deste tipo de experiências. Quem procura este tipo de experiências são populações muito variadas, mais uma vez, com frequência pessoas com problemas relacionados com os comportamentos aditivos. E, portanto, são assim 4 temas que me parecem incontornáveis no presente e que motivam aqui alguns convites ao CICAD, algumas propostas, algumas sugestões de reflexão e que sejam promoção de um debate participar na promoção de um debate mais informado em matéria de regulação de cannabis para uso adulto, o contributo para que possamos garantir aqui um cenário de maior justiça social nas oportunidades que a regulação da cannabis venha a trazer na sociedade portuguesa. Ela, temos razões para crer, irá ser enfim, incontornável, mais tarde ou mais cedo teremos o cenário para haver acontecer, e nesse momento queremos garantir, entre inúmeros outros desafios que certamente se colocam à forma como os produtos venham a surgir no mercado, existe depois uma questão também muito transversal, que é, bom, se o mercado ilegal das drogas existe porque ele ocupa um espaço nas comunidades vulneráveis, não é? Como é que nós podemos garantir, entre inúmeros outros aspectos, como é que nós podemos garantir que quando estas comunidades vulneráveis são desapossadas deste espaço, como é que este processo pode decorrer de uma forma em que a justiça social seja mais garantida e que hajam aqui oportunidades para estas comunidades que passem a ser oportunidades legítimas em vez de serem oportunidades ilegais. Portanto, é
outro dos desafios que pode vir daqui. Depois, tudo o que tem a ver, como dizia então, com a disseminação de conhecimento em matéria de ciência psicadélica, com a tomada de posição em matéria do uso de psicadélicos para fins terapêuticos, com a produção de recomendações de boas práticas no uso de plantas mestras, com a disseminação das respostas de análise química de substâncias. O Daniel está aqui, eu não preciso de me esticar muito nesse domínio, mas acho que estaríamos todos contentes de ver estas respostas mais disponíveis e acolhidas por mais contextos com o suporte, com o apoio do CICAD. Enfim, depois também levantar este debate que enfim, não me envergonharei nunca de ser portuense, mas realmente o estado recente das declarações é muito vergonhoso. E pensámos também aqui um pouco em que tipo de comunicação entre o local e o nacional é que temos de ter para tentar aqui uniformizar aqui um bocadinho a atitude do poder autárquico em relação aos problemas relacionados em matéria de usos de drogas, para que não tenhamos de assistir a este tipo de situação triste, em que fazemos deliberadamente o debate recuar a um arcaísmo que já nada o justifica, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista social. Portanto, enfim, deixo aqui as minhas provocações. Foi isso que eu tentei também transparecer no texto que escrevi um pouco apenas solta, sempre imbuída de um enorme respeito e admiração pelas pessoas que construíram este modelo, que eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início, desde que terminei a minha formação de base, e pelo qual tenho um imenso respeito e pelo qual pelo qual continuo a recolher muito prazer em ser portuguesa quando tenho que mover-me em contextos mais internacionais, porque realmente percebo a partir daí, dessa tomada de perspectiva fora de portas, do quanto acrescentamos há 20 anos atrás e continuamos a acrescentar. Portanto, são provocações com a melhor das intenções. Acho que terminaria por aqui. E muito obrigada por este espaço e por esta oportunidade. Obrigada, Maria Carmo, mais uma vez também por estes contributos e estas provocações que nos traz, que são obviamente importantes e que nos ajudam a caminhar e a refletir sobre questões que são importantes e que vêm, digamos assim, dos académicos, dos profissionais, das pessoas que trabalham nesta área, e que obviamente temos que ter enquanto CICAD, enquanto serviço responsável por estas matérias, que temos de ter em conta, e seguramente que o Dr. João Golão irá querer também dar aqui alguma resposta a algumas das questões. Nós já vamos muito atrasados no tempo. Eu estava aqui a tentar perceber em termos dos comentários, na verdade os comentários estão ao alcance de todos aqui no chat, todos podemos aceder e ver alguns artigos, inclusive, que vão sendo deixados aqui pelos participantes. As pessoas manifestam muito interesse e agradecem muito o contributo de todos nesta matéria. Há aqui um ou outro, se calhar, que eu iria, antes de avançarmos para o fecho, aqui a Alexandra Pinheiro faz aqui uma questão sobre se o risco, sendo o risco um conceito subjetivo, como é que conseguimos avaliar dependência ou não dependência. Esta questão era mais direcionada para, na altura da intervenção do Daniel. O Sérgio Rodrigues, que também vai deixando aqui alguns comentários, fazendo referência à importância para a participação dos utilizadores de droga nas respostas que são desenhadas e promovidas para os utilizadores de drogas, e portanto vários são os comentários
assim, neste âmbito que aqui deixa. A Sofia Almeida refere, no que respeita à apresentação da senhora professora Ximene, pareceu-me importante realçar que os princípios da abordagem das CDT são centrados no utente, na sua individualidade e necessidades, sendo que as intervenções motivacionais relacionadas no âmbito do SCAD são em acordo e por interesse dos utentes. Em seguida, também darei a palavra à Ximene para uma rápida observação, resposta a esta questão. As restantes questões que vão sendo aqui colocadas têm muito a ver com o agradecimento, com satisfação face aos contributos que vão aqui sendo deixados. Se calhar remetia agora para o Daniel a resposta à questão do risco e depois a Ximene se calhar podia fazer então a resposta colocada pela Sofia Almeida. Ou seja, estou aqui a tentar perceber qual é a questão sobre o risco. Sendo o risco um conceito subjetivo, não é? De avaliação muito subjetiva, como é que depois, qual seria a sugestão para se avaliar de uma dependência ou não dependência? Ou seja, aqui de certa forma é que a abordagem parte sempre em que o risco da dependência está na substância, não é? E contra mim falo que tenho uma formação muito na área das ciências exatas e muito na área da farmacologia e da química, mas que de alguma forma é isto que tem dominado muito o discurso central e que hoje em dia nós já sabemos que a relação entre uma pessoa e uma substância é super complexa, que depende não só da substância, mas também do indivíduo e do seu contexto, e que estas duas outras componentes, muitas das vezes, não são integradas nessa reflexão, não é? E nós conseguimos perceber, por alguns estudos que foram feitos, não é? Por exemplo, há um dado interessante da Guerra do Vietnã, em que muitos soldados consumiram opioides, inclusive por via injetada, durante um período de guerra, e que, teoricamente, no seu regresso, 80% teriam um problema de dependência relativamente aos opioides. Tal não aconteceu, e uma das explicações é que o contexto aqui marcou mais do que o efeito farmacológico, não é, da substância. Ou seja, isto também pode ser trazido para a análise dos problemas que nós vivemos hoje, ou seja, de certa forma, se o contexto de maior vulnerabilidade das condições de vida também não marca muito mais depois a relação que as pessoas vão estabelecer com as substâncias do que os próprios efeitos químicos, farmacológicos que as substâncias têm. Então, de alguma forma, o que eu tentei trazer para aqui, ou seja, é esta camada que tiramos de complexidade em que nós, hoje em dia, já temos mecanismos e ferramentas para estudar isso e para desenhar intervenções baseadas nesse conhecimento e nessa informação. Obrigada, Daniel. Ximene, se pudesse só uma observação rápida, estamos mesmo a ficar em cima do tempo. Muito bem. Eu queria fazer um esclarecimento importante relativamente às comissões, porque sei que esta questão do consentimento gera sempre assim eventualmente fará algumas suscetibilidades. Não está aqui em causa de maneira nenhuma nem a qualidade nem o mérito do trabalho desenvolvido pelas comissões. Muito pelo contrário, as comissões são provavelmente o traço mais original ou mais singular do modelo português e é aquilo que o distingue relativamente a outros modelos. Espanha e Itália, por exemplo, descriminalizaram o uso de drogas muito antes de nós. O que não fizeram foi afastar a implementação de medidas ou de sanções, não afastaram as forças de segurança dessa implementação. E Portugal fê-lo, e muito bem. Portanto, não está aqui em causa o trabalho das comissões. Aquilo que é fundamental é, tendo passado
tendo passado da esfera da segurança pública para a esfera da saúde, e essa passagem concretiza-se sobretudo através das comissões que estão sob a tutela do Ministério da Saúde e são compostas por técnicos quase sempre da área da saúde, é importante que essa intervenção seja assente no consentimento da pessoa. Caso contrário, nós não podemos ter garantias de que as medidas depois aplicadas, e nomeadamente os encaminhamentos e as referenciações, não são alvo de alguma coerção. E na área da saúde, e também na saúde mental, até com situações bem mais complicadas quando se fala da área da saúde mental, o consentimento é pivotal, é incontornável. Portanto, nunca achar que é a qualidade ou o mérito das comissões que está em causa, é só a questão do consentimento, que para mim é uma questão que me parece importante neste cenário. Obrigada. Obrigada, Ximene, pelo esclarecimento. Há aqui mais umas questões, mas nós não vamos poder ir a elas. Isto é um tema inesgotável. Vamos ter que marcar mais uma videoconferência sobre este tema, porque, na verdade, há muita coisa vai ficar por discutir, se calhar por clarificar. Nunca se conseguirá clarificar tudo. Está sempre em aberta esta discussão. Eu, por mim, no que me diz respeito, dou por terminado o meu trabalho de moderação. Agradeço a todos mais uma vez a participação, também aos participantes as questões que foram colocando, e até uma próxima. Deixo agora o Dr. João Golão para uma nota final e o encerramento da videoconferência. Obrigada. Obrigado, Alcina, e obrigado a todos pelas vossas intervenções, que, como a Alcina disse, nos convocam para futuras reuniões, futuras discussões, porque há aqui uma imensidão de temas que merecem ser aprofundados, discutidos, e encontrar caminhos para os explorar de uma forma, porventura, diferente daquela que tem sido a base das políticas desenvolvidas em Portugal. Nós temos um conjunto de políticas públicas dirigidas a estes temas do uso de substâncias, de dependências, etc., da qual penso que nos podemos orgulhar, mas como foi dito, e foi mais ou menos unânime por parte de todos os intervenientes, há muito espaço para evoluir, há muito espaço para caminhar, desde logo, desde uma postura que o Estado português continua a assumir de um certo paternalismo, digamos assim, de defender o cidadão de substâncias ou de práticas que potencialmente envolvem riscos e perigos para a sua própria saúde, e o Estado assume que deve proteger o cidadão dessas práticas, ou políticas mais assentes no respeito pelas liberdades individuais e pelo direito de escolha, mas depois caímos, enfim, em alguma perplexidade perante o papel que o Estado pode ter ao tentar encontrar respostas para aqueles que venham a sentir problemas ocasionados pelas suas próprias escolhas. É evidente que neste curto espaço de tempo eu não tenho minimamente a pretensão de responder ou de deixar grandes pistas relativamente ao futuro. Aquilo que penso é que é fundamental que continuemos a utilizar este e outros meios para nos encontrarmos e para concitar uma massa crítica de entre quer os profissionais que se dedicam a estes temas nos mais variados contextos, seja as pessoas que trabalham nos serviços de tratamento, prevenção, de reinserção social, de redução de riscos e minimização de danos, seja na academia, seja aqueles que podem fazer ponte para alguns temas como aqueles para os quais nos convocou a Maria do Carmo. Novos caminhos, novos contextos de utilização de substâncias, nomeadamente até contextos terapêuticos. Como é que podemos fazer pontes com outras estruturas e entidades com responsabilidades nessas matérias?
como seja, o Infarmed, o DGS, enfim, isto para só falarmos do Ministério da Saúde, mas também como fazer a ponte com estruturas, entidades que trabalham e que vão explorando novos caminhos, como a ICEAS, como a Safe Journey, que é importante que façamos estas pontes e estes momentos de encontro também nos permitem conhecer novos parceiros para as discussões. É aqui insistentemente referida pelo Sérgio, por exemplo, a necessidade do nada sobre nós sem nós. Temos que encontrar também mecanismos mais ágeis e mais envolventes para termos a participação de pessoas que que usam drogas, que usam substâncias, ou que têm outro tipo de práticas potencialmente aditivas, como gerir e como interagir e como fazer evoluir a legislação. Sem dúvida que, e todos sabem, que estamos num momento também de viragem, de modificações estruturais naquilo que são as respostas a estes problemas em Portugal. É fundamental, eu vi aqui no chat também uma pergunta sobre para quando a aprovação do Plano Nacional. É importante e todos conhecem, seguramente já o Plano Nacional que propusemos ao Governo, é fundamental que seja aprovado e que nos seja facultado também a utilização de um instrumento que é fundamental para o desenvolvimento da nossa atividade e a abertura de novos caminhos. Insisto, não tenho a pretensão de responder minimamente a muitos dos desafios que aqui nos foram lançados neste momento, mas o desafio que gostaria de abraçar com toda a clareza é o de que esta construção partilhada e participada de busca de novos caminhos e de novas áreas de intervenção, nomeadamente, e volto aqui à interpelação da Maria do Carmo, relativamente a alguns destes temas, os psicadélicos, as intervenções sensíveis ao género, o uso recreativo da cannabis, que está em cima da mesa, o acesso aos canabinoides para uso medicinal, que apesar de consagrado legalmente, todos sabemos que há enormes dificuldades no acesso. Portanto, há aqui uma infinidade de temas acerca dos quais teremos de continuar a crescer, a construir os espaços de consumo mais seguro, a sua generalização, o aligeiramento de uma legislação que hoje se fixa na abertura de espaços experimentais e só depois disso é possível passar de uma forma aberta e declarada para o suporte institucional claramente assumido. Enfim, uma série de interpelações às quais voltaremos seguramente. E eu quero deixar aqui um agradecimento muito vivo por todas as reflexões que aqui partilharam, também pelos contributos que não só vocês, mas outros deram para o tal trabalho que está disponível no site do SICAD e que nos interpela a construir novos caminhos. Neste momento, e perante também algumas investidas que são sentidas como ameaçadoras, digamos assim, isto ocorrendo pouco depois, e foi há relativamente poucos anos, que tivemos a manifestação, a expressão em sede política, nomeadamente na Assembleia da República, de partidos que se opuseram ao caminho que vimos traçando desde 2000. Houve uma manifestação pública de apoio, de reconhecimento que, afinal, foi uma boa medida. Afinal, os proponentes, quem decidiu avançar com o caminho da descriminalização, estava correto, mas neste momento temos aqui investidas com as quais vamos ter que lidar, e esse é um dos grandes desafios que neste momento nos interpela. Portanto, ficaria por aqui para já. Obrigado a todos pelas reflexões que partilharam e até breve.
Espero. Obrigado também à nossa equipa que organizou esta sessão. Mais uma videoconferência que eu penso que podemos considerar verdadeiramente um sucesso, sobretudo pelos desafios que nos deixa. Outros desafios virão. Muito obrigado a todos. Alcina? Obrigada, obrigada. Agora a Lúcia vai só fazer aqui o fecho da sessão, vai nos dizer quantas pessoas é que tiveram a assistir, para termos uma ideia de como correu. Agradeço também ao Dr. João Golão, à Alcina Correia, a todos os oradores por este excelente momento de partilha e reflexão. Como diz o Dr. João Golão, foi sem dúvida uma excelente rentrée. Assistiram a esta videoconferência 242 participantes, excluindo os panelistas, neste caso teríamos 250 aqui presentes nesta videoconferência. Informamos que a gravação irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD e a próxima videoconferência será no mês de fevereiro, ainda em tema a definir. Contamos convosco. Obrigada a todos pela participação e até breve. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Adeus. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.